Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que Deus em Cristo continue lhe abençoar a sua família, sua vida, o seu ministério, sua casa. Que Deus em Cristo continue te dando vitórias nas lutas, nas dificuldades. Esse é o dia que fez o Senhor. Nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E com certeza o Senhor estará nos sustentando durante todo este dia. Graças a Deus que nos dá vitória. Como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou e nos sustentou o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, vamos orar nesse dia. Vamos clamar a face do Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz: clamas a mim. É o próprio Deus que está querendo ter um relacionamento com o homem. E o Senhor está dizendo: eu vou te responder, eu vou anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Graças a Deus. Mais oração, mais poder. Pouca oração, sempre dizemos, né? Pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. A Igreja, as Assembleias de Deus do Brasil, ela cresce sobre pelo menos alguns pilares, né? A Igreja, ela cresce sobre o pilar Jesus Cristo, o centro de todas as coisas. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Então Jesus continua curando nos nossos dias, continua salvando, continua batizando com o Espírito Santo e brevemente ele voltará para arrebatar a sua igreja, para estabelecer o seu reino milenar na terra. Glória ao nome de Jesus. Enquanto Cristo não retorna, mas nós temos a nossa promessa no nosso coração. Nós vamos nos relacionando com Deus, lendo a sua palavra e crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias 6:6, a Bíblia diz, né? Conhecemos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos hoje, meus queridos irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração, uma passagem no livro de Jonas. Jonas fica no Antigo Testamento. É uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, cujo tema, as nossas decisões que dão um norte aos nossos caminhos. Decisões erradas, teremos prejuízos. Decisões acertadas, nós colheremos os frutos das nossas decisões. Jonas capítulo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra de quem? Do próprio Deus a Jonas, dizendo assim, a Bíblia diz assim que Jonas era filho de Amitai, e o Senhor disse para ele, olha, levanta no versículo 2, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E alguma tradução vai dizer, e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. A mensagem que Jonas teria que trazer para Nínive não era uma mensagem fácil de transmitir. Era uma mensagem confrontadora contra a situação do povo, contra o pecado, a malícia. Era o pecado que estava chegando nas narinas de Deus. O pecado, na verdade, atrai a ira divina. Chegando às narinas de Deus, claro, utilizamos aqui uma figura de linguagem, como um mau cheiro, né? Como podridão diante do Deus de Israel. Prega contra ela. Uma coisa é nós falarmos a favor, outra coisa é nós pregarmos contra. Uma coisa é você nadar a favor da correnteza, outra coisa é você nadar contra a correnteza, sempre mais difícil. Jonas, ele quer fugir aqui da responsabilidade, e o texto, ele fala de forma bem explícita no versículo 3. Jonas se levantou para fugir
diante da face do Senhor. Ele vai para Tarsis, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele desce a Jope, achou um navio que ia em direção contrária à vontade de Deus. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles, para Tarsis, diante da face do Senhor. Meus queridos irmãos, coisa terrível e perigosa é nós andarmos de direção contrária à vontade de Deus. Quando nós utilizamos a palavra que uma pessoa se converteu a Deus, ela fez uma conversão, ela convergiu a sua caminhada. Ela estava andando contrário à vontade de Deus, mas ao passo que ela aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela convergiu, ela mudou de rota. Ela convergiu não somente a sua rota, a sua estrada, a sua caminhada, mas também ela convergiu a sua mente. Sua mente foi transformada por um processo no grego, a qual nós chamamos de metanoia, processo de transformação. Mas aqui nesse texto, nós vemos o profeta Jonas, que já era convertido ao Senhor, que já era profeta, que já servia a Deus, já conhecia a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele agora quer tomar uma rota fora dos planos de Deus. E aí os prejuízos, são irreparáveis. As consequências das nossas decisões. Às vezes, nós conseguimos ainda remediar aquela situação, mas muitas vezes as pessoas que tomam decisões erradas dificilmente conseguirão, remediar aquela situação. Mas o texto vai dizer aqui no versículo 4: mas o Senhor mandou, olha as consequências, ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha as consequências de uma decisão. Às vezes uma decisão nossa, nós trazemos prejuízos para a nossa vida, e às vezes trazemos prejuízos para a família, trazemos prejuízo para uma sociedade. E um abismo, a Bíblia diz, chama outro abismo. E são uma consequência de situações, de prejuízo que nós vamos tendo. Aqui o Senhor mandou um grande vento. E aquele vento trouxe através daquele vento veio uma grande tempestade. Talvez nós estamos passando por um grande vento, por uma grande tempestade, e às vezes nós queremos culpar a natureza. Nós queremos culpar, fazer como Eva fez com Adão, ou Adão fez com Eva. Não foi a mulher que pecou. Aí a mulher transferiu a responsabilidade. Não, foi a serpente que me enganou. E às vezes nós estamos só transferindo a responsabilidade. E às vezes nós queremos culpar a natureza, Mas aqui no texto, a tempestade veio através daquele vento. E o navio estava para quebrar. E não só tinha Jonas naquele navio. Talvez essa tempestade que está acontecendo é por causa da sua decisão errada que você tomou. Se faz necessário corrigir. Há um texto no Apocalipse escrito por João na ilha de Patmos, receptor da mensagem de Cristo, uma das mensagens endereçadas a uma das igrejas. Se eu não estou equivocado, a igreja de Éfeso. O Senhor está dizendo: lembra-te aonde você caiu, arrependa-te e pratique as primeiras obras, senão virei contra ti e removerei do teu lugar o teu catiçal. Olha, meus queridos irmãos, às vezes faz necessário consertar tudo, lembrar, voltar
a ouvir e dar crédito à mensagem de Deus e voltar a praticar as primeiras obras para que aquela situação seja reparada na nossa vida. E não soltava Jonas naquele navio, tinha outras pessoas. E ali no versículo 5 a Bíblia diz: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram no mar as fazendas. Olha, eles lançavam no mar os seus pertences. E estavam no navio, que estavam no navio, todos os pertences que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. O peso ali do navio não era a carga, E os marinheiros, não entendendo, cada um clamava o seu Deus. Aqueles deuses não é o Deus único que nós servimos, o Deus monoteísta, o Deus criador de todas as coisas, o Deus eterno, o Deus suficiente, o Deus absoluto que fez os céus e a terra. Cada um estava clamando ao seu Deus, sem orientação nenhuma. Os marinheiros não conheciam que ali aquela situação era espiritual. E o peso de Jonas ali no navio era uma questão espiritual. Mas eles tentaram aliviar as cargas e começaram a lançar o mar. Só que o texto nos explica, dizendo o que estava acontecendo. Jonas estava dormindo um profundo sono. Embora o texto está dizendo que ele dormia fisicamente, mas Jonas estava também dormindo espiritualmente. As duas coisas estavam acontecendo com o profeta. Mas, para que a gente possa entender a mensagem de Deus para as nossas vidas, só houve solução para aquela tempestade se acalmar naquele navio. E só haverá solução quando nós tomarmos uma decisão certa e reconhecermos a nossa fragilidade, o nosso pecado, as nossas decisões, para que, na verdade, as coisas possam mudar na nossa vida. A Bíblia também nos fala a respeito de Abraão, que quando ele desce ao Egito, por causa da fome, sendo que Deus não tinha essa direção para Abraão, quando ele desce ali ao Egito e quase que ele perdeu toda a sua família. Quando ele toma uma decisão que não está conectada à vontade de Deus. Então Abraão agora quase que perde a sua família. Ao contrário de Abraão, o Senhor alerta ao seu filho Isaque, dizendo: Isaque, não desças ao Egito. Peregrina nessa terra aonde eu estou te ordenando você peregrinar. Lugar bom para que eu e você esteja é o lugar onde nós estamos debaixo da orientação de Deus, debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da direção do nosso Deus. A Bíblia diz que Isaque, ouvindo a Deus e não entrando pelo caminho que o seu pai aparentemente tomou aquela decisão errada, havia prejuízos que aconteceu sobre a vida de Abraão, e se Deus não tivesse usado de misericórdia, ele teria perdido a sua família. Por isso Deus agora está orientando o filho de Abraão, Isaque: não desças ao Egito. A partir daquela decisão dele, a Bíblia diz que ele plantou naquela terra e ele colheu 100 vezes mais, porque Deus era com ele. A obediência, as nossas decisões, está debaixo da bênção de Deus, produzirão resultados positivos na nossa vida. E a Bíblia diz que Deus era com Isaque. Aonde Isaque ia, Deus abençoava Isaque, porque Isaque ouviu a voz do Senhor. O que acontece aqui com o texto em relação a Jonas? Jonas, ele declarou que aquela tempestade
que estava acontecendo no navio é por causa da sua decisão. E ele disse: lança-me ao mar, né? Lança-me ao mar. E a partir do momento que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade acalmou, porque a fúria, a tempestade, o sofrimento, a angústia era por causa da decisão de Jonas. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A Bíblia diz que Jonas estava lá no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, se sentindo como se estivesse no inferno, né? São decisões que nós tomamos que parece que nós teremos prejuízos, vamos para a beira do abismo, parece que não vai ter mais solução, mas o Senhor chega com a sua misericórdia, o Senhor chega com o seu perdão, com a sua graça sobre as nossas vidas e nos dá mais uma oportunidade. E a Bíblia diz que Jonas orou no ventre do peixe. Ele se sentiu como se estivesse no inferno, se sentiu numa situação distante de Deus, mas o Senhor ouviu a oração de Jonas. E a Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas e Deus deu uma nova oportunidade para aquele profeta pregar, mostrar a misericórdia de Deus para os ninivitas, pregar as boas novas de Deus para os ninivitas, a ponto daqueles ninivitas se vestirem de saco, pedir perdão a Deus. E Deus, que tinha falado através de Jonas que ia destruir aquele povo também. Assim como o Senhor usou de misericórdia para Jonas, Deus usa de misericórdia para os ninivitas, lhe concedendo a eles uma nova oportunidade, através do perdão que eles fizeram, se vestiram de saco, pediram misericórdia de Deus, e Deus se arrepende do mal que disse que faria e não fez. Então, meus queridos, essa palavra venha servir para cada um de nós como um alerta para as nossas vidas, porque é através das nossas decisões, né, que virão os resultados para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, vamos começar a nossa oração pedindo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conectados conosco no canal. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Oremos nesse momento pela a nossa irmã Maria Ribeiro, que nos mandou mensagem aqui no chat do canal. Maria Ribeiro, seu filho Eliabe, seu filho André, João Vitor e o seu esposo Geilton. Deus abençoe a vida da nossa irmã Maria Ribeiro, a sua família. Que Deus em Cristo continue fortalecendo e guardando a vida de vocês. Vocês são bênção. Continue mandando mensagem aqui no chat do canal, orando por nós. Nós estaremos orando pela vida de vocês, para que a bênção de Deus seja derramada sobre a vida de cada um de vocês. Nosso querido irmão Neudeci mandou mensagem aqui também no chat do canal. Que Deus abençoe Neudeci, a sua esposa, irmã Gleice, seu filho Hugo e a Rebeca, né? Esta família maravilhosa, né? Esses irmãos, qual nós congregamos juntos ali no Valparaíso. E o nosso querido irmão Neudeci era um dos nossos auxiliares direto, juntamente com o presbítero Aldo, né? A irmã Rita, os irmãos que muito nos auxiliaram naquela obra. Que Deus venha recompensar a vida desses amados irmãos. Deus abençoe o irmão João de Souza Brito, a irmã Aniceia e toda a família, né, do nosso querido irmão, toda a família Brito. Deus abençoe esta família abençoada. Oremos também pela vida da nossa irmã Miriam Miranda, a irmã Miriam Araújo, a nossa irmã Jacira, seu esposo Amarante e a irmã Maria, dirigente do ciclo de oração ali da igreja do Valparaíso, a qual o pastor é o pastor Wendel Faldim. Deus abençoe esta família maravilhosa em nome de Jesus. Oremos também, nós temos algumas mensagens aqui. Nosso irmão Juvenal Gonçalves de Oliveira,
Ele está dizendo aqui: ore por toda a minha família. Amém, Juvenal? Vamos orar pela Laura Zamboni, pelo Edis Mário, orar também pelo seu filho, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, o seu filho, o Eric, né? Deus abençoe também o nosso querido irmão Micael Hugo Pinho, cinegrafista, também fotógrafo dos congressos aqui do setor 22 de Itaquá. Ele está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo. A irmã Maura Faria comentou: Deus é maravilhoso. Deus abençoe a vida da nossa irmã Maura Faria. Agradecemos também pela inscrição de nossa irmã no canal aqui das nossas orações diárias. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida da nossa irmã e família. Oremos também pela vida da Bernadette. Ela comentou aqui dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A nossa irmã Militana Matos comentou dizendo: a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a vida de vocês também, sua família, e que em tudo Deus possa vos dar vitória, né? Nosso Deus é aquele que continua nos dando vitória em todas as nossas necessidades. Glória ao nome de Jesus. Anderson Rodrigues do Prado, Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. A nossa irmã Leonice dos Santos Pinto, ela está dizendo: peço oração por uma causa que eu estou colocando diante de Deus. Amém. Vamos orar para que Deus possa abençoar a vida da nossa irmã. Vamos fazer essa nossa primeira oração. Daqui a pouco nós vamos fazer a segunda oração e colocando todas as nossas causas diante do nosso Deus. Oremos. Pai querido, diante de Tua presença, Senhor, nós colocamos, meu Pai, a vida de cada um dos irmãos presente através deste canal de oração. Pedimos, meu Senhor, a Tua bênção. Tu és um Deus todo-poderoso que conhece as nossas necessidades. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos. Que todas as coisas, meu Pai, estão diante de Ti. A nossa vida, a nossa família está, Senhor, sob as Tuas mãos poderosas. Tu és o Deus que pode todas as coisas e nenhum dos Seus planos podem ser impedidos. Eu me lembro que aquele oficial, aquele homem que tinha soldados, Senhor, sob a sua autoridade, mas ele reconhecia que em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, havia uma autoridade maior. E ele diz assim: Senhor, não sou digno que Tu entre debaixo do meu telhado, mas basta somente uma palavra Tua e o meu criado sarará. Senhor, é nesta perspectiva espiritual que cremos que o milagre o Senhor já está fazendo em nosso favor. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse mal que a Tua filha, o Teu filho está enfrentando, meu Pai, esta causa na justiça, a aposentadoria que o Teu filho está orando há muitos dias, Jesus, traz o deferimento da Tua parte, meu Deus. Essa enfermidade, Senhor, que os médicos já desenganou, mas nós cremos na atuação da cura divina. Meu Senhor, nós acreditamos que os milagres, meu Senhor, eles têm uma continuidade, porque o nosso Deus não é um Deus estático. O Senhor não só operou na época dos apóstolos, o Seu poder e a Sua graça atinge também, Senhor, os dias em que nós estamos vivendo. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, nós estamos, Senhor, dando continuidade àquilo que os discípulos iniciaram. Os Teus servos creram no milagre e hoje nós também cremos no milagre da cura e da restauração. Escrito está na Tua palavra e ela é viva e eficaz. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é atual. Senhor, ó Pai querido, nós cremos, meu Deus,
no milagre da cura, da restauração. Enfermidade, em todos os aspectos, nós estamos vivendo uma época difícil, meu Deus, onde nós temos vários vírus, vários males atingindo as vidas, as famílias e as pessoas. Mas nós cremos também que o Senhor pode curar essa tua filha, o teu filho. Jesus, ó Pai Celestial, Tu és um Deus poderoso que pode, Senhor, estancar. Quando o Senhor às vezes realiza um milagre, o Senhor não deixa cicatrizes, meu Senhor. Tu faz uma obra completa na vida dos teus filhos. Os médicos estudam, Senhor, a anatomia, o corpo do homem, meu Senhor, mas Tu és o Deus que fez o homem. O Senhor conhece todas as debilidades que existem no homem e na mulher. A Tua palavra nos diz que o Espírito perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Tu sabes aonde está, Senhor, aonde o Teu filho está sentindo este mal. Repreende, Senhor, todo mal para a glória do Teu nome. Abençoe, Senhor, o Teu povo, salvando com a salvação que o Senhor efetuou na cruz do Calvário. Nós cremos que o Senhor ainda te salva enquanto a Tua palavra for pregada, enquanto houver, Senhor, a proclamação do Evangelho. Haverá salvação, haverá perdão dos pecados. Aqueles que já são salvos, meu Deus, fortalece-os na Tua presença, preserve-os na Tua presença, Senhor, com a vida avivada, com o coração esperançoso de um dia encontrar contigo nas mansões celestiais. Meu Deus, que nós possamos preservar, Senhor, com o nosso coração, que o selo e o penhor do Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, intacto em nossas mentes, em nossos corações, para que nós não possamos jamais desistir do projeto, da grandeza da salvação, do maior presente que o Senhor dá para o ser humano, para a mulher, para o homem, para o adolescente, para o jovem, para a criança, para uma sociedade, para um país, para um povo. E nós cremos no maior projeto, o projeto de Deus em salvar a humanidade, em perdoar os pecados, em curar as suas feridas e escrever o nome no livro da vida e do Cordeiro. Te agradecemos pelas bênçãos financeiras que acompanham aqueles que crê na Tua promessa e obedece a Ti. Abençoa o Teu povo, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui a mensagem da irmã Marilene Souza. Que Deus em Cristo continue abençoando, não só ela, mas como toda a sua família, irmão Alvino. Deus abençoe toda a sua casa, irmã Marilene. Nosso irmão Elcimar Teixeira, ele está dizendo aqui, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua esposa, irmã Analice, a qual nós temos um carinho maravilhoso, glorioso por esta família. Deus abençoe o Samuel e também o Samuel e o Isaac, né? Deus abençoe em nome de Jesus, quase que não sai aqui. Deus abençoe o Samuel e o Isaac, esta família maravilhosa. Deus abençoe o nosso irmão Salatiel Cardoso. Ele diz aqui, Deus abençoe, Deus continue te levantando, Salatiel. Ele é filho da nossa irmã Aline, e que Deus abençoe essa família. A nossa irmã Maura Faria está dizendo aqui, ó, Deus maravilhoso, majestoso e fiel. Deus abençoe e continue abençoando a nossa irmã. Obrigado, que Deus continue abençoando a família, e agradecemos pela inscrição aqui no nosso canal. Nosso irmão Anderson, Marli Araújo Cabral, ela manda aqui mensagem dizendo que crê. A mensagem da nossa irmã Marli Araújo Cabral também. Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Odair. Jesus abençoe grandemente a todos os irmãos. Temos a mensagem do nosso irmão Neudeci. Paz do Senhor Jesus, pastor Odair, estamos juntos. Deus abençoe. A nossa querida irmã Sarinha está dizendo, amém, meu pastor. Deus está te usando grandemente para falar com essas pessoas sobre o amor
e as maravilhas de Deus. Amém, Sarinha? Continue orando aqui, continue orando aí e nós continuamos orando aqui. E Deus abençoe toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. São bênção para nós. Estamos esperando vocês aqui. Irmão Micael Hugo Pinho, ele está dizendo a paz do Senhor. A irmã Maria Benedita Gomes da Silva, ela está dizendo: bom dia, amados irmãos, a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Odaí, sua família. Deus abençoe poderosamente essa obra. Peço oração por mim e por minha família. Amém. A irmã Marise, glória a Deus. A Marise é uma bênção. Ela está dizendo aqui: Pai do Senhor, pastor Odaí, em todos os irmãos. Segunda-feira não pude assistir, mas hoje estou aqui. Que Deus continue te abençoando. O Senhor e sua família, pastor. Deus abençoe seu ministério para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe também a sua vida e com certeza a vitória já está chegando, irmã Marise. Em nome de Jesus, vamos continuar orando. Bernadette Soares está dizendo a paz do Senhor. Bernadette Soares também está dizendo aqui: pastor, peço oração pelo meu filho Wellington Soares para que Deus abra a porta de trabalho para ele. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, ele tem uma grande porta para o seu filho Wellington Soares, irmã Bernadette. Creia em nome de Jesus. Eduardo Maia está dizendo: Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor Odaí, Deus abençoe sempre sua vida e de todos os amados irmãos. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus, estamos na tua presença. Queremos mais uma vez orar por cada um dos irmãos aqui que apresentaram as suas necessidades. O Senhor os conhece por dentro, por fora, conhece as suas necessidades e tem uma bênção para cada um. O Senhor tem uma bênção na medida para cada um. O Senhor tem um milagre na medida para cada um. Tu conheces cada vida. E não só os irmãos que escreveram aqui no canal, mas aqueles que fazem parte dos 703 inscritos do nosso canal. Abençoe, Senhor. E não só os 713, mas todos aqueles que estão ouvindo através da plataforma do YouTube. Cada um com a sua necessidade. Jesus, se for uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir a porta. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Se for uma causa na justiça, que o Senhor venha pleitear pela causa na justiça. Se for, Senhor Jesus Cristo, em relação à aposentadoria, que a tua filha possa receber a carta, que a tua filha possa receber a resposta de deferimento, Senhor. Ó Jesus, em relação à sua aposentadoria, o teu filho e a tua filha. Se é uma cura, que o Senhor possa curar dentro da soberania, dentro da tua misericórdia, da tua graça. Efetue aqui a cura na vida do teu filho e da tua filha. Jesus, se for na área financeira, que o Senhor possa, Senhor, abençoar os teus filhos, dando força física, que nós possamos orar como Agur nos ensinou. Não peço que o Senhor nos dê riqueza, nem a pobreza, mas nos dê a porção diária, Senhor. Dê a porção diária para os teus filhos se manterem. Senhor, meu Deus, não deixe, Senhor, que a porta de trabalho, Senhor, se feche para o teu filho e para a tua filha. O Senhor tem sempre um milagre, uma porta, uma oportunidade para o seu povo, Senhor. Aleluia, se alimentar, sobreviver sobre a face da terra, como aquela mulher que tinha apenas um pouquinho de farinha e de azeite, mas após, meu Senhor, o profeta chegar à casa dela, pedindo para ela um pouco de água e pedindo um bolo para ela fazer, houve da parte de Deus uma profecia do profeta Elias, dizendo para aquela mulher: não faltará azeite, não faltará farinha até o dia que chover sobre Israel. Nós profetizamos que não faltará o mantimento, não faltará a alegria da salvação, não faltará a bênção da parte de Deus sobre as famílias, meu Senhor, sobre estas vidas que estão agora nos ouvindo através dessa plataforma. Dê vitória a cada um, Senhor.
Alegre-se. Confie no Senhor. A vitória de Deus virá para a tua casa e para a tua família. Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abrace seu filho, a sua filha, seu irmão, sua irmã, sua esposa e seu esposo. Venha ter um dia de bênção, de vitória abundante na presença do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém.